Deixa eu ver se estou olhando. Olá, quem está entrando? Olá. Oi, Sabrina. Que ninguém. Tudo bom, linda? Que ninguém te conta. Estou fazendo uma brincadeira aqui. Tô escrevendo. Tô fixando o comentário. Olá, pessoal. Querida, que bom. Então vamos lá. Quem está entrando aí, olá. Tânia. Tudo bem? Vou ficar atenta aqui o horário. Então eu já, que bom que você está gostando, Sabrina. Vamos continuar falando de coluna hoje, né? Então a gente falou sobre a parte fisiológica, estrutural, biomecânica. E é claro que eu puxei sardinha para os pilates, né? Pilateira que sou, pilatista, puxei a sardinha para o pilates, né? E tem bastante evidência científica aí. Simone, querida! Tudo bem, minha linda? Então, Simone Pilatista também, né? A gente puxa a sardinha para o Pilates quando se fala de reabilitação de coluna, querida. Usar as ferramentas do Pilates, né? Usar a abordagem do Pilates. Então, já tem evidências científicas aí comprovando que, que é uma super ferramenta. Mas é engraçado, é interessante. Então, os pilateiros aqui, as pessoas que trabalham ou que têm dor crônica, né, na coluna, já aconteceu com vocês de, pô, mas o Pilates funciona, né? Funciona. Aí você vai, faz, e a pessoa às vezes não melhora. Já aconteceu isso com vocês? Né? Ou no seu corpinho, ou nos seus clientes, nos seus pacientes, né? Será que isso já aconteceu? Torque. De mania de simetria. Falei, o teto está torto? Não, não, tudo bem. Adri, foco. Então, e aí a gente fala assim, puxa vida, será que o método não dá certo? Né? Tô fazendo tudo tão direitinho, né? Tô seguindo o protocolo. E será que o protocolo funciona? Né? Então, teoricamente, se você for ver, examinar estruturas, é para funcionar. Só que eu não sei quem estava aqui na live de quarta-feira, que eu trouxe uns dados aí falando que 85% das lombalgias que são crônicas, 85%, ou seja, maioria esmagadora, né, não tem um diagnóstico, né? Não tem hérnia, não tem espondilolistese, anterolistese, retrolistese, estenose de canal e todas as outras milhões de coisas que você pode ter na coluna, né? De diagnóstico na coluna. E aí, caramba, quanta gente que tem dor nas costas e não se vê nada no corpo. Aonde que está essa dor, né? Aonde que está essa dor? E não, mas foi principalmente isso, né? Que me levou a começar a pesquisar e estudar as coisas mais profundamente, né? E ir para esse lado invisível, né? Então a dor existe. Tinha todo o meu histórico lá de fibromialgia, de eu ter fibromialgia e trabalhar com fibromialgicos e falar, gente, tá tudo na cabecinha, mas não tá só na cabeça,
né? Tá na cabeça e tá na alma e tá no coração, né? Então é disso que a gente vai falar hoje, é disso que a gente vai trazer hoje, vai trazer o invisível, vai falar sobre a parte oculta. Eu adoro parte oculta. Né? E tentar entender essas coisas que eu sempre falo para os meus filhos, né? A gente não vê, a gente não pega, mas a gente sente, existe, né? Então, eu comecei a estudar psicossomática de verdade, ciências ocultas, né? Anatomia esotérica, a doença como caminho, e toda essa parte metafísica da saúde, né? Então, Gaspareto, a Cristina Cairo, que eu fiz o curso com ela de 1 ano, a gente falando especificamente, e tem outras vertentes aí, né? Tem a nova medicina germânica, que também é muito bacana, que eu comecei a estudar agora, que tem uma base científica bacana, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês todas as coisas que eu já li, que eu já estudei sobre qual é o significado oculto das dores nas costas, né? E por que é oculto? Porque se a gente for pegar na psicanálise, né? Então Freud é o pai da psicanálise, né? Todo mundo sabe disso, é senso comum já. Né? Então, ele que foi o primeiro cara a se ligar que as manifestações do corpo, as dores do corpo, elas tinham elas traziam alguma outra coisa que precisava ser elucidada, dada, né? Que precisava ser olhada, né? Precisava se olhar para aquilo. Então, ele que foi o precursor. Mas ele não dava tanta ênfase como deram os outros psicanalistas, né, que vieram depois deles. O Jung, por exemplo, né, era discípulo dele, depois brigou com ele, brigou não, né, mas começou a desenvolver outras coisas, né, expandir aquela visão de uma maneira que muitas vezes o Freud não concordava. Mas o Jung é um cara que foi estudar muito mais a coisa do inconsciente coletivo, né, de todo esse aspecto invisível da psique, né? E tem outros caras também, então eu vou falar um pouquinho de Jung aqui, por causa de inconsciente coletivo, né? E vou falar também, olá para quem está entrando, tudo bem? De um outro discípulo de Freud, indireto, né, de Freud, que é o Reich, que foi um cara também que começou a olhar muito claramente, né, e mergulhou muito nessa coisa do corpo. E muito no formato do corpo, na mielinização, né, dos ganhos do desenvolvimento motor, né? Então ele faz um link entre qual os traumas que a pessoa passou, né, naquela primeira infância. Então, todos esses psicanalistas que eu estou falando para vocês, todos eles, e eu já falei aqui para vocês, baseado neles, né, da importância dessa primeira, até os 7 anos, mais ou menos, né, 5, 7 anos. Então, é ali que acontecem muitas coisas que vão ser gravadas no nosso inconsciente. Então, são as percepções que a gente teve. Então, Reich, Freud, Jung, todos esses caras, eles concordam, né, nesse aspecto de que todas as nossas percepções, né, nessa idade, elas têm um reflexo no teu corpo, não só no formato, segundo Reich, mas das tuas dores, né, nos teus desafios, nos teus traumas e também nas tuas potências, né? Então, a gente, semana passada, quarta-feira, a gente falou onde está o problema e onde está a solução, e hoje a gente continua falando onde está o problema e onde está a solução, né? Então, muitas vezes, onde a tua pior dor é, ao mesmo tempo, a tua maior potência, né? Então, baseado nisso, dito isso, né, que você tem o inconsciente coletivo e que você tem individualmente as
as manifestações corporais que estão ligadas lá com essa infância, né? Então a gente tem uma base para falar, para entender um pouco melhor como é o funcionamento de tudo isso que está lá em alguma parte da nossa psique, mas que a gente não acessa, né? A parte consciente que a gente tem é uma parte muito operacional, né? Então, você tem filtrado, você tem filtros onde você não tem acesso livre, né, a esse inconsciente, a esse subconsciente. Mas ele está lá, mas ele está lá e ele está cheio de crenças, né? Então, todos os pensamentos, todas as coisas que são repetidas, elas vão sendo armazenadas em algum lugar do seu subconsciente, né? Então, tudo que repetiu muito e mais um pouco, aquilo grudou de alguma forma lá no teu inconsciente. E muitas vezes a gente acha que a gente está consciente das coisas e, na verdade, a gente só tem acesso a um pedacinho só, né? Porque muitos dos mecanismos que a gente usa, e a gente já falou disso, né, dos nossos automatismos, e a gente percebeu como os automatismos corporais estão ligados com os automatismos mentais, né? Então, todas aquelas crenças que a gente tem, que a gente funciona em cima daquilo, e que a gente não pode nem falar mal, né, gente? Porque o nosso corpo é muito inteligente. Então, é um mecanismo para você economizar energia e para você garantir a sobrevivência, tá? Então, essa aqui é a introdução para eu falar um pouquinho para vocês, para tentar explicar e começar a entrar nesse campo da psique, né? O porquê que dói a coluna. Tudo bem, gente? Tudo bem? É muita informação, estou falando muito rápido. Quem aí tem dor nas costas? Tá tudo bem? Podemos continuar assim? Movilitas e nananã, todo mundo que está entrando aí, tranquilo? Vamos que vamos? Então, existe o inconsciente coletivo. Então, essas coisas que a gente, continuando, a gente não vê, não pega, mas sente, elas não estão só dentro da nossa cabecinha, né? Existe uma coisa aqui, assim, ó, por fora, né? Obrigada, Tânia. Que está aí, que está aí. E isso é muito interessante, isso é extremamente interessante, porque, assim, a coisa do inconsciente coletivo, então, tem um monte, 95, 97, 98% dos nossos pensamentos, do que passa na nossa cabeça, não é pensamento nosso, é do inconsciente coletivo. Então, imagina vocês, né, agora, vamos colocar o exemplo aqui da pandemia, né? Quem aí que está segurando a onda 100%? Todo dia acorda feliz, sorrindo, linda, né? Numa estabilidade emocional incrível. Eu não. Eu já confesso lá o que não, né? Eu estou usando muito as ferramentas todas que eu tenho, né? E mesmo assim, tem hora que eu quero gritar, sabe? Assim, a gente é afetado pelo inconsciente coletivo, né? Então, as pessoas que estão aqui nessa live, que estão conectadas aqui, certamente elas já têm um grau de consciência. Nós, né, já temos um grau de consciência um pouco diferenciado, porque a gente está se interessando por assuntos assim, né? A gente, quem está aqui ou gosta de pilates, ou gosta de yoga, né? Trabalha com o corpo, sabe a importância de trabalhar com o corpo, então a gente já tem um arsenal de coisas que pode ajudar a gente, né? E mesmo assim, tem hora que você fala, putz, meu, sério isso? Caramba, né? Por quê? Porque muitos dos pensamentos que estão passando pela nossa cabeça não são nossos, né? E, então, assim, imagina quanta gente que tem desesperado, que não tem nenhuma ferramenta, como a gente tem algumas, né? Isso acaba afetando o todo. E aí a gente acaba, né, às vezes sentindo. Mas aí a gente vai lá e dá um jeito. Então a gente cuida do corpo, da mente e do espírito. Mas tem muita gente que não cuida nem da mente, nem do espírito, nem do corpo, nem de nada,
né? Então, aqui a gente já está num lugar privilegiado, vamos dizer assim, né? Então, esse inconsciente coletivo, a gente pode agarrar isso e pegar para a gente, né? Só que não é da gente, né? Então, isso é cuidar da mente, né? Então, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito. Todo mundo que está aqui gosta, se interessa, sabe a importância de atividade física. A gente vai falar depois disso, né? A gente já falou isso na quarta-feira. Então, os exercícios de Pilates específicos, ou, né, os exercícios, na verdade, de estabilização segmentar, né? Que esse é o nome técnico que dá para os exercícios que a gente faz. Então, cuidar do corpo, cuidar do cardiovascular, também é importante. A gente não vai falar disso. Hoje a ideia é a gente falar dessa psique, né? Do porquê disso. Então, primeiro, inconsciente coletivo, tá? Então, isso tá aí no ar. Então, a gente tem agora mesmo que teu corpo esteja doendo e que você esteja cuidando do seu corpo, então, né, puxa, eu não estou conseguindo fazer a mesma frequência, do mesmo jeito, os meus exercícios, né? A Shanti tá ajudando muito as pessoas, está contribuindo demais, porque ela está disponibilizando as pessoas continuarem numa rotina de fazer exercícios, né? Os meus exercícios que eu fazia, a minha academia e o circo, não tá rolando aula online. Então, eu estou tendo que me virar sozinha. Então, altera muito essa rotina de fazer exercícios. Então, para vocês, gente, que tem a possibilidade, façam aí os exercícios, façam as aulas online e tudo mais. E aí, se eu mesmo assim continuo tendo as dores nas costas. Então, vamos pensar na coluna. Agora vamos começar a falar sobre essa parte oculta, tá? Então, qual é o que a psicossomática e a metafísica da saúde trazem como simbologia da coluna? Então, coluna é estrutura, né? Coluna é estrutura. Então, é a base das coisas, né? Então, se a gente for pegar tem muitos autores, e eu estou fazendo um apanhado dos autores aqui com a minha percepção, tá? Então, coluna é a base, é a sustentação. A parte inferior da coluna, né? As 5 vértebras da coluna, se a gente for pegar na anatomia esotérica, por exemplo, né? Ele fala do que é a base, do que é a estrutura, né? Do que é importante. Então, é a família, é o relacionamento, é o dinheiro, é o trabalho. Então, questões ligadas à sobrevivência, né? Então, sobrevivência, gente. Para sobreviver, o que a gente precisa? Comer, respirar e procriar. Então, essa parte da lombar, ela está ligada também com os movimentos da pelve. Então, ela está ligada com questões de sobrevivência no aspecto de continuar, né, a sua descendência, né? Então, a preocupação com a família, com o dinheiro, ela tá ligada. Então, são autores diferentes, mas que juntos falam sobre a mesma coisa. Então, as dores na coluna lombar, elas estão relacionadas às crenças de que você é o importante e que o seu jeito de funcionar é o importante nesses aspectos que eu acabei de falar. Então, vamos colocar um exemplo, né? As pessoas, normalmente, se você pega as pessoas que têm dor nas costas, a dor na lombar, né? Elas normalmente são pessoas que são centralizadoras, né? São pessoas muitas vezes controladoras, mas não é porque elas são sacanas, que elas são filhas da mãe, né? Porque elas acreditam que o funcionamento daquele jeito que elas estipularam é o funcionamento ideal para toda a família e para todos que estão ao seu redor, né? Então, a pessoa que manifesta a dor na coluna lombar, ela tem essas projeções e essas expectativas em relação a ela mesma. E isso ela coloca ali no seu entorno, né? Então, as preocupações com dinheiro, né? Com a família, com o relacionamento, às vezes com a cidade, né?
com o prédio. Então, é a pessoa que quer colocar, acredita que aquele modo de funcionamento para essas questões, que o modo de funcionamento dela para essas questões é o modo certo, né? E em cima disso, ela coloca a expectativa nela mesmo. Então, às vezes, ela tá puta com ela mesmo, né? Que tudo que ela planejou, tudo que ela imaginou, tudo que ela colocou como certo, que são as crenças, né? Elas vão. Oi, pessoal que tá entrando, Carla, Patrícia. Elas precisam. Perdi agora. Estava falando, né, da questão da sobrevivência, do dinheiro, da pessoa achar que aquilo que ela está achando que é o ideal é o certo, e aí começam os problemas no relacionamento, né? Porque às vezes a pessoa não fala, porque ela nem percebe que ela está funcionando assim, né? E aí começa a dar problema nos relacionamentos também, né? Então, tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Tem alguém aí que tem dor nas costas? Tem alguém aqui que tem pacientes ou alunos com dor nas costas na região lombar? Porque a gente tá falando da região lombar. E muitas vezes, gente, olha, isso é uma coisa mega importante de falar, tá? Mega importante de falar. Porque a gente tá falando aqui a gente tá, vou falar, olhando pra merda, né? Então, o que tá lá no inconsciente, ele tá lá escondidinho. Então, as nossas vontades, as nossas crenças, as nossas projeções, elas não são conscientes. Então, quando você fala assim para uma pessoa, você coloca essas informações para a pessoa que está com dor nas costas, ela pode te mandar a merda, né? Muitas vezes, esse é o mecanismo de defesa do inconsciente. Você fala para ela, ela fala, não, eu sou tão legal, eu sou tão boazinha. Imagina, não, eu não. Eu não sou isso daí, não. Eu não sou controladora, não. Eu não quero fazer tudo perfeito, não. Né? Eu não ligo para isso. Eu nem ligo. Né? Sim ou não, gente? Sim? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem? Ai! Tem alguém aí? Ah, voltou. Alguém voltou. Alguém votou. Então, tô falando, tô perguntando para vocês. Sim, 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 né? Sim, o quê? As pessoas, ninguém tá afim de olhar, né, para as coisas que as pessoas acham que é um defeito, né? Ah, minha mãe entrou. Oi, mãe. Então, assim, o corpo começa a doer porque a alma tá triste. Por que a alma tá triste? Porque a mente está evitando da alma se manifestar. E a mente é o quê? São todas essas projeções, essas expectativas, né? Esse inconsciente coletivo, né? Então, tudo isso, né? Então, vamos supor, a pessoa é um pai uma mãe de família, né? Uma mãe, um pai de família. Então, ele acha que ele tem que prover o dinheiro, ele tem que, né, ser um bom cara no trabalho. E aí tem todas as crenças que o coletivo coloca, né, que a cultura coloca, as expectativas próprias dele, que estão calcadas nesse inconsciente coletivo e nessas crenças, né? E aí, só que isso está tudo muito escondido. Então, tudo isso que ele fica tentando cumprir, né? Essa tabelinha que ele está tentando cumprir dessas crenças, né? Desse coletivo, né? Muitas vezes não funciona para ele. Só que ele não está ouvindo o que ele quer. Ele não está ouvindo o que a alma dele quer, né? Ele está tentando cumprir as expectativas e as projeções do inconsciente coletivo e toda essa crença que está na cultura da gente. Então, você tem que casar, ter filhos, né? Não tem um protocolo a ser seguido,
né? Então, quanta gente aí que tem história que já fez todo o protocolo, já casou, teve filhos, trabalha, está aposentado e tem dor, né? Então, da onde está vindo essa dor, né? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, gente? Faz sentido? Oi, Betinha, mergulhão. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então, assim, é um assunto que é delicado para a gente entrar, né, com qualquer paciente que chega, ou qualquer aluno que chega, porque é um mecanismo inconsciente. Então, é batata que ele vai disparar para você. Possivelmente ele vai falar que não tem nada a ver, não, eu não sou assim, né? Então quando a gente levanta essas energias, não é a gente tem que fazer isso com muita amorosidade, porque não é numa questão, não é de um jeito de, oi Cláudia, não é numa forma invasiva ou apontando, né? Lembra quando a gente falou dos macacos mentais, né? Numa live aí atrás, a gente falou dos macacos mentais que são os julgamentos. Então, esses julgamentos, eles são julgamentos de você com você mesmo. E por que você julga você com você mesmo? Porque você tem essas referências da cultura, da família, do coletivo, e de você e de você cumprir todo esse protocolo. Que quanta gente que cumpre o protocolo e sente um vazio, né? Então, o corpo já está avisando antes para você prestar atenção, porque existe alguma coisa aí no meio do caminho, que é a mente normalmente atrapalhando, tá? Então, problemas na coluna. Estou falando numa visão geral, né? Eu estou pegando vários autores que eu já li, os cursos que eu já fiz, e estou te dando um panorama do que é a minha percepção, tá? E do que eu vejo com os pacientes também, né? Então, existe aquele perfil das pessoas que são mais controladoras, que têm essas crenças limitantes muito arraigadas, tá? E, como a gente já está com quase meia hora aí, eu falo dos problemas, mas eu também gosto, eu acho extremamente importante a gente falar de soluções. Então, a gente levanta os problemas, levanta a energia da coisa que está, né? Eu falo para meus amigos, é olhar para o cocô antes de dar descarga, tá? Então, assim, olhamos para aquilo, né? Porque enquanto a gente não olha para aquilo, e isso eu falei nas lives sobre atenção plena, sobre mindfulness, né? Enquanto você não para olhar, você não vai ver, né? Então, lembra do círculo do braço? Quem não viu, acho que deve, não sei onde está essa live, mas lembra da pausa? Tem esse vídeo no meu canal. Então, fazendo rápido, você não percebe. Quando você faz mais devagar, é que você tem chance de ver as coisas. Então, parar para olhar é a primeira coisa. Olhou, lindo, parabéns, muito bom. Olhou para aquilo, sem julgamento. Então, puxa vida, de fato, olhar para aquilo. Então, de fato, é verdade, eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Eu acho que é desse jeito que funciona melhor. Será que funciona melhor para mim só? Será que funciona melhor mesmo para todo mundo? Né? Então, parar para olhar, estar disposto e aberto para ver essas coisas, sem julgar aquilo, né? Sem se achar, puta, sou um imbecil, hein? Nossa, como sou idiota, como eu fiz isso? Né? Porque isso não ajuda, né? Lembra dos macacos mentais, os julgamentos, eles gastam energia, faz a gente ficar cansado, né? Então, é assim, tá bom, beleza. Então, uma ferramenta que eu trouxe para vocês, que é ferramenta de expansão de consciência. Então, olha só, lembra que eu falei que isso tudo está no inconsciente? Quando a gente traz para a consciência, né? A gente já está expandindo a consciência. Então, sair do aspecto cuidou do exercício, fez o alongamento, fez o fortalecimento, tá.
agora está olhando para a parte psicológica, emocional, né? Olhar para isso, você já está expandindo a consciência, né? Olhar para isso sem julgamento e usando ferramentas de expansão de consciência. Então, quanto mais consciente, né? Porque a gente é consciência, a gente tem corpo, né? Na minha crença e na crença de muitos que estão aqui, né? Acho que a gente é espírito, a gente é energia, a gente é consciência, né? E a gente tem um corpo. Então, enquanto estamos aqui nessa terrinha, né? E que temos corpo, vamos saudar o corpo, vamos honrar o corpo, vamos prestar atenção nas mensagens que ele está falando para você, né? Então, se você está com dor na coluna, isso está relacionado com a tua base, né? A dor na coluna lombar, não vai dar tempo de eu falar de todas as partes da coluna, né? Mas a lombar é a mais comum, né? Então, são essas preocupações em relação à questão de sobrevivência, né? Então, pais e mães de família aí preocupados, né, com o trabalho, com a família, com o dinheiro, com o relacionamento, questões básicas, né? Tá ali perto do chakra básico, né? Então, as energias relacionadas a essa questão mesmo, né? Do chakra raiz, do chakra esplênico, a sexualidade, né? Então, a abundância. Então, todos esses aspectos estão ligados aos problemas que estão relacionados à saúde da lombar e aos aspectos, então, psicossomáticos, né? Dessa região. E como que a gente pode lidar com isso? Então tá, olhou, parou, olhou, aceitou, sem gastar energia tentando classificar em bom ou mal. Puxa, eu fui ruim, eu fui bom, eu fui mal, eu fui, né? Então, essas energias de polaridades, né, desses extremos, elas são contraprodutivas, né? Então, o ideal é que a gente, assim, a oscilação é vida, né? Então, você respira, o ar entra e o ar sai. Tudo que é extremo é que é não saúde, né? Então, tudo que montanha-russa, né, é que é mais complicado. Uma oscilação pequena, isso é saudável, isso é bacana. Então, o que eu recomendo, o que eu posso falar para vocês usarem como ferramenta para ajudar isso, então já parou, já olhou, está olhando para isso sem julgamento, é usar uma ferramenta de expansão da consciência da empresa Access Consciousness, que é interessante ponto de vista. Eu já falei para vocês em outras lives e vou falar agora e vou falar talvez em outras. Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Então, tudo é um ponto de vista. Mesmo sobre o seu desempenho. Ai, puxa, tô doendo. De novo isso aqui. Ai, não consigo. Oh, interessante ponto de vista que eu não consigo fazer isso. Ai, nossa, como eu sou, não sei o que. Ai, interessante ponto de vista que eu acho isso de mim. Interessante. Ai, nossa, ai, mas aquela vizinha. Nossa, lembra? Eu falei para vocês que eu sou fiscal da quarentena. Lembra? Eu falei numa das lives. Então, eu fico ali olhando e falando: ai, nossa, esse povo não usa máscara e não sei o que, não sei o que lá. Interessante ponto de vista que eu tô julgando eles, achando que eles não usam máscara e por isso eles vão ser frito ou assado, né? Então, tudo que você percebe que tem um julgamento, você tenta ir para a neutralidade desse julgamento. Então, você pensa assim, ai, nossa, mas a minha cunhada é tão chata, ai, ou sei lá, ai, me manda aqui essa cesta básica, eu nem uso isso aqui. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, tá? Usa isso, gente, usa isso. Parece, são ferramentas pequenas, mas que vão ajudando, são simples, não são pequenas, mas elas são poderosas, né? Então, toda vez que você perceber que está doendo, né? Opa, tô percebendo. O que será? Tá doendo as costas? O que será que eu tô pensando? Percebe? Quando o teu corpo está falando, tá doendo alguma coisa, onde está seu pensamento?
E a hora que você percebeu esse pensamento, como é esse pensamento? O que eu estou pensando? Olha, estou julgando alguém ou estou me julgando? Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, né? E aí eu queria passar uma outra ferramenta. Então, falamos de problemas e estamos falando agora de soluções, tá? Outra ferramenta que pode te ajudar, ferramenta energética. Então, ferramenta do corpo, mente, espírito. Corpo, mente, espírito. Corpo. Faça exercícios de estabilização. Exercícios de estabilização dinâmica. Pilates. Desculpa, né? Eu não conheço yoga profundamente para falar de yoga, tá? Só posso falar de pilates. Então, cuide do corpo. Mente, como é que vai cuidar da mente? Vai perceber os mecanismos inconscientes, as suas crenças que estão fazendo manifestar dor naquele ponto. E agora o que eu faço com isso? Né? Como que eu cuido? Do espírito, da energia. Vamos dissipar essas energias de julgamento, né? E como que a gente vai fazer isso? Olá, pessoal que está entrando. A gente vai usar ferramentas de expansão da consciência. Vamos para a parte energética. É claro, eu sou praticante de barras, então correr as barras faz muita diferença. No meu corpo, eu percebi algumas dores que eu tinha que faz absolutamente muita diferença. Mas enquanto a gente não pode fazer nada presencial, existem as ferramentas de expansão da consciência, que é cuidar da parte do espírito, que é cuidar da parte energética, que são ferramentas verbais, de dissipar esses julgamentos e essas crenças, tá? Então, interessante ponto de vista, pela milésima vez. E tem um outro que eu quero passar para vocês, rapidinho, que é a quem pertence isso, tá? Então, assim, lembra que eu falei para vocês do inconsciente coletivo? Que muitas vezes os pensamentos que passam na cabeça da gente não são nossos. Muitas vezes, gente, é 95, 98% das vezes. Esses pensamentos não são nossos. Então, às vezes, a gente está pegando coisa que não é sua. Então, você devolve, tá? Então, pergunta para o seu corpo. Não vai dar tempo de eu explicar para vocês como é que pergunta para o seu corpo. Se vocês forem lá no meu canal, eu tenho um vídeo falando só como você faz para perguntar para o seu corpo, né? Mas se conecta com o seu corpo. Quando você vê uma coisa que é verdadeira, que é legal, que é bacana, seu corpo fica leve, o seu semblante fica leve. Quando é uma coisa que não é verdadeira, que você julga errada, que é uma mentira para você, que é pesado, você faz cara feia, você se encolhe inteiro, você se fecha. Então, quando você sentir uma dor no seu corpo e você pergunta assim para o seu corpo, corpo, isso é meu? Corpo, isso é meu? Se você perceber que fica leve, isso não é seu, então você devolve. Falo na próxima live, com certeza. Façam perguntas, gente. Perguntas empoderam, tá? Perguntas empoderam. Então, se você faz a pergunta, a quem pertence isso? Então, você tá lá sentindo uma dor. Às vezes, aquela dor não é sua, tá? Aí você devolve. Então, tá sentindo a dor? Tá sentindo a dor. A quem pertence isso? A quem pertence? Repita várias vezes essa pergunta. A quem pertence isso? 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 E vai sentir, e vai prestando atenção no seu corpo. Veja se isso vai ficando mais leve. Se isso vai ficando de fato mais leve, é porque isso não te pertence. Né? Isso está parte do inconsciente coletivo, que teu corpo é uma ferramenta de percepção do ambiente. O nosso corpo percebe o ambiente. Tudo que não está falado, ele percebe. Sabe quando você entra num lugar e tem um climão? O teu corpo percebe, teu corpo se fecha. Então, às vezes, você está pegando coisa que não é sua, então devolve. Percebeu que não é sua? Então, repita. A quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, vai ficando leve, seu corpo vai ficando leve. Você percebeu que, repetindo essa pergunta, ele vai ficando leve? Então você fala assim, devolva ao remetente com consciência anexada. Como funciona isso? Olá para quem está entrando, a gente está terminando. Vejam lá do começo. Eu falei para vocês do inconsciente coletivo, né?
Então, a hora que você pegou isso e devolveu, você está devolvendo com consciência anexada, significa que você parou para olhar aquilo, você sabe o significado disso, e agora você tem consciência disso, você já colocou consciência nisso, e você devolve. Não dá para aprofundar nessa ferramenta, nesses minutinhos aqui, tá bom? A gente fala mais. O que vocês quiserem perguntar e que eu puder ser contribuição, vai ser sensacional, tá bom? Vai ser muito legal. Mas existem, então, além de tudo, fazer exercício, olhar para o inconsciente, para as manifestações, usar as ferramentas de expansão da consciência, né? Para mim, como fisioterapeuta e como pessoa, é a tríade que funciona, né? Então, cuidar do corpo, fazendo os exercícios que são mais bacanas para cada um. Cada um vai achar uma coisa. A gente vai falar isso depois, né? Autoconhecimento também vai te ajudar muito a perceber quais são os exercícios físicos que vão fazer você ficar bem. Quais são a parte psicológica que vai fazer você ficar bem, né? E a parte energética, né? Do espírito, da alma, da consciência. Tá bom, gente? Ficaria falando aqui 1 milhão de coisas ainda, é muita coisa para falar, né? Quanto mais vocês interagirem comigo, mais eu consigo direcionar, né? As coisas, né? Quer falar mais de coluna semana que vem, falar de torácica, falar de cervical, falar de ombro, né? Então, todas essas coisas, é difícil a gente compilar tudo de uma vez só e entregar. Então, interajam, falem, mandem aí os recados, o direct pelo Insta, os comentários no YouTube, né? Porque assim a gente consegue contribuir mais, tá? Tudo bem? Ombro. No meu planejamento, eu pensei em falar de ombro na próxima semana. Na quarta-feira a gente fala da parte mais de exercícios, do físico, e aí na sexta-feira a gente entra nessa parte oculta, tá? Ivanice. Ah, querida, eu que agradeço vocês estarem aqui. Ombro é uma coisa que me pegou muito e é meu ponto fraco. Então a gente vou falar aqui com propriedade. Tá bom? Pessoal que está entrando agora, obrigada por estarem chegando, mas a gente vai se despedindo. O gostoso é isso, você não fala só da coluna física, mas como um todo, físico e espiritual, gente, a gente é tudo, né, querida Cláudia? A gente é tudo, né? O meu também, não consigo melhorar. Mas consegue! Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista aqui que você não consegue melhorar, Ivanice? Vamos praticar, tá bom? A gente consegue, a gente é ser infinito. Todas essas crenças que a gente tem de que não consegue, vamos destruir e descriar agora! Sim! Ok, gente. Um beijo no coração. Comunique-se com a tia Adri aqui. Sim, eu queria falar só mais uma coisa. Eu tenho um e-book que fala só sobre exercícios físicos, né? Eu falo dessa abordagem assim de mente e de espírito, mas é um e-book só sobre exercícios físicos para dor nas costas, para lombalgia aguda. Se alguém tiver interesse, se alguém quiser saber mais, comunique-se conosco, tá? Que a gente disponibiliza isso para vocês, tá bom? A gente vai se falando. Beijos, um ótimo fim de semana. Cuidem-se, cuide da sua mente, cuide do seu espírito, cuide do seu corpo, cuide de você. Abraços bem gostosos.
se abraça, se beija, respira fundo, seja carinhosa com você. Toque, o toque é muito importante, o toque suave, onde está doendo, põe a mão, olha para o lugar que está doendo, conversa, fala, eu estou vendo, eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você, eu estou percebendo você, eu estou cuidando de você. Tá bom, queridos? Um beijo e até quarta-feira. Tchau, tchau.